tarde aí os amigos aí, os fãs aí do Muquim Fatos aí, estamos aí mais uma vez e desta vez aqui com o nosso amigo aqui, Robertinho, ele que é o diretor da Câmara Municipal de Vereadores de Muquim. Robertinho, quanto tempo você está na Câmara, Robertinho? Dá um alô aí pra galera do Muquim Fatos, estava esperando essa reunião que você vai falar tudo que acontece aqui, né, Robertinho? Qual é o cotidiano da Câmara Municipal de Muquim? Boa tarde, Urley. Boa tarde aí as pessoas que estão nos acompanhando através deste meio de comunicação. É um prazer grande estar aqui contigo, né, nessa entrevista. E, primeiramente, ressaltando que a Câmara Municipal ela é um órgão, né, independente, né, um poder independente. E sem Câmara Municipal não tem município, né, porque a Câmara Municipal ela é responsável na criação das leis municipais, né? Mesmo que não tenha uma outra lei, tem que ter o orçamento do Executivo Municipal que precisa ser aprovado, a lei de diretriz orçamentária, o plano plurianual. Então são leis que o município precisa ter para funcionar. Mas estamos aqui nesta tarde para poder falar um pouquinho sobre o cotidiano da Câmara de Muquim, né? Considerando primeiramente a função primordial da Câmara, né, que é fazer as leis, né, votar os projetos, tramitar toda a matéria em âmbito municipal, né? Mas a Câmara Municipal muitas vezes ela vai além, sabe, das questões políticas, das questões legislativas, né? A Câmara ela tem um papel fundamental na sociedade. E aqui em Muquim, as pessoas que procuram a Câmara, elas podem assim, dar essa informação, né, de como é o funcionamento da Câmara Municipal de Muquim. Tá certo, Robertinho. Quanto tempo você tem na casa mesmo, que você já é diretor-geral? Eu sou diretor, eu trabalho na Câmara desde 1995, 17 de agosto de 1995. Eu entrei na Câmara Municipal como assessor da presidência, na época era Carlos Elias Mendonça, o presidente, né? Passei por várias legislaturas, aí, vários mandatos de biênios de presidente, né? Em 2002, mais ou menos, eu assumi o cargo de diretor-geral da Câmara, através do atual presidente na época, né? Na época o presidente era José Marcos de Castro. E desde então eu trabalho aqui na Câmara, vou fazer 30 anos agora em agosto desse ano de 2025, se Deus quiser. É muito tempo, hein? A gente deixa aberto aí para o pessoal que está assistindo, por enquanto o pessoal está chegando, né? Quem quiser perguntar, apesar que também esse podcast vai ficar gravado aí nas redes sociais, aí, principalmente no Facebook também, e vou estar colocando isso aí, inserindo no grupo de WhatsApp com quase 800 membros. Quem quiser entrar, é só ir lá no Instagram também do Muquim Fatos, tem lá o link, é só entrar. Robertinho, você então está aqui desde 95, correto? Sim. Fala para nós, Robertinho, o que você tem visto desse tempo para cá? Algo assim que você, cara, como é que isso pode acontecer? Eu sei que às vezes você não vai poder falar por questões éticas, mas o Muquim Fatos ele deixa a pessoa à vontade, né? A gente vive na democracia, a gente não quer forçar ninguém a falar nada. O que você já viu de mais berrante desse tempo todo aqui na Câmara? Então, assim, eu vou me ater mais ao benefício que a Câmara tem trazido para a sociedade, né? Nós já tivemos várias, eu passei como você mesmo já observou aí, foram vários mandatos de presidentes, né? Pessoas que já inclusive faleceram, mas eu vou me ater mais aos benefícios, né, que a Câmara tem trazido para a população de Muquim. Inclusive isso é extra, né, é algo que acontece extra função da Câmara, digamos assim, função do Legislativo. O atendimento às pessoas, para você ter uma ideia, foi no ano de, eu não vou me recordar precisamente o ano, mas teve um ano em que a Câmara ficou assim aberta às pessoas que precisavam fazer títulos de eleitor, por exemplo. Eu cheguei a fazer na Câmara mais de 30 títulos entre novas inscrições e inscrições
que foram vindos de outros municípios, né, que transferiram seu domicílio eleitoral para Muqueí. Fora isso, também tem os atendimentos, né? A Câmara hoje está muito aberta às pessoas. Às vezes as pessoas vão procurar um atendimento, às vezes, numa secretaria, e é um atendimento que às vezes foge ali a competência da secretaria, e são direcionadas para a Câmara, né, Municipal. Atendimentos que fogem, inclusive, aquilo que é, né, o que a Câmara tem como função primordial. Mas você falou da Câmara, a Câmara às vezes ela sai daquilo que é verdadeiramente a função da Câmara. Qual seria essa função aí que às vezes a população acha que é por aqui e não é, Roberto? Então, a função da Câmara como eu disse, tramitar as matérias, os projetos de leis, né? Não sei, votar as matérias, sim. Mas o que fiscalizar o executivo. Exatamente, mas o que a população às vezes vem aqui para poder ver se a Câmara consegue para ele? Não é aqui que faz isso, é igual você falou, aqui é para fiscalizar, aqui é para isso e aquilo. Por exemplo, da entrada em benefícios de INSS, são muitos aqui que procuram para isso, benefícios ao auxílio de saúde, aposentadorias, e a Câmara está sempre assim disposta a ajudar, porque nós temos uma excelente equipe de trabalho que dá todo esse suporte e extrapola. Por exemplo, nós temos um caso aqui de uma pessoa que veio uma certa vez precisando de uma segunda via, de uma certidão, e a pessoa ela era nascida no Rio de Janeiro. E aí nós tivemos aqui uma funcionária que deu todo o apoio para ela naquela situação, e aquilo não tinha nada a ver com o serviço, com as atribuições daquela servidora, e a gente está instruído a fazer isso, a prestar o melhor possível. Por exemplo, emissão de segunda via, de CPFs, né, na Receita Federal. Tá certo, não tem conhecimento, vem aqui perguntar. Então são coisas que a gente está sempre disposto aqui a colaborar. Inscrição em concursos, inscrição para CNH social, tudo isso aqui a Câmara está sempre aberta. Montagem de currículo para as pessoas estarem aí galgando uma vaga de emprego, né? Então a Câmara está sempre muito aberta a essas coisas, e a nossa equipe está muito assim, com um pensamento voltado a isso. É uma equipe que não mede esforço para poder atender as pessoas. Hoje, atualmente, a Câmara conta com quantos funcionários? Qual o contingente de funcionário da Câmara? E qual a função, o que eles fazem, qual a função de cada um? Então, a gente não vai falar de salário porque é algo mais íntimo, né? Quem quiser vai lá no portal da transparência. Inclusive está lá no portal, né? Isso. O salário de cada um. Então, hoje nós isso agora do início desse ano, né, com a nova legislatura, né, nós temos hoje, são 20, até anotei aqui para não ficar perdido, né, 23 servidores, né, nós temos os 9 vereadores, 23 servidores e 5 estagiários, né, no atual momento. Esses servidores estão distribuídos nas diversas áreas, né, da Câmara. Sim. Cada vereador hoje tem o seu, as pessoas chamam de assessor, mas a nomenclatura correta é assistente de gabinete, né? Cada vereador tem o seu assistente, o presidente tem o chefe de gabinete. Bem tocado nesse assunto aí, que virou até uma polêmica no município, né? Sim. Esse assistente de gabinete, né? Assistente de gabinete. Assistente de gabinete de vereador. Qual a função dele? O que ele faz aqui? De que hora ele trabalha, que hora que ele entra, que hora que ele sai? A função do assistente de gabinete é dar suporte ao trabalho do vereador. Que exemplo? Confecção de ofícios, serviço de campo, que às vezes sai para fazer fotografias de uma situação, às vezes de um bairro que está precisando de uma melhoria. Então, ele dá todo o apoio ao vereador. Até o ano de 2024, nós não tínhamos um assistente de gabinete, né, por conta até mesmo de que a Câmara, onde nós estamos hoje servindo, utilizando, né, esse espaço que nós estamos utilizando, é um espaço que foi cedido pela Prefeitura Municipal, não foi doado. Até tivemos aí um problema aí
uma denúncia com relação a isso, de que a prefeitura tinha doado para a Câmara Municipal esse espaço, mas não, esse espaço estava aqui, ele estava abandonado, completamente abandonado. Nós temos fotos aí do antes e as pessoas podem comprovar agora depois, né? Nós sofremos aí 2 denúncias, uma no Ministério Público e uma no Tribunal de Contas com relação a isso, né? Nós viemos para cá, né, com uma sessão, um contrato de cessão de 10 anos, e aqui a gente fez uma obra com todo o processo licitatório, né, com a maior transparência possível, que hoje nossos processos licitatórios, eles são transmitidos, tem os processos mais complexos, eles são transmitidos via YouTube, pelo nosso canal, via YouTube, e são gravados e ficam à disposição da população todo o processo, além do processo físico que fica aqui, né, na Câmara Municipal. Mas a função desse assistente é essa, atender o vereador. Então, com a nova Câmara, o que aconteceu, Lei? Foram criados os gabinetes, que nós não tínhamos espaço onde a gente, anteriormente, onde funcionava a Câmara, nós não tínhamos espaço para gabinetes. Com a vinda para cá foram criados os gabinetes, né, dos vereadores, e com a criação do gabinete foram todos equipados, todo mundo com um notebook direitinho ali no seu gabinete, rede de internet, né? Então, com essa criação surgiu também essa necessidade da criação do assistente, do vereador ter um assistente. Inclusive teve uma polêmica grande em torno do salário, que seria R$3.000, mas inclusive eu mandei para você a cópia da lei que está lá, publicada lá no nosso site. As nossas publicações são feitas lá no site da Câmara, tem a parte de legislação. O salário do assistente, eu vou assim, com toda a propriedade, público, que me é concedido, e pela publicidade que tem, eu posso dizer, ele recebe um pouquinho mais que o salário mínimo, é R$1.550, e ele também recebe o auxílio alimentação, que hoje está, o atual valor é de R$1.200, como muitos aí, às vezes, andam falando na internet, que é R$1.500. R$1.200, R$1.500 e pouco o salário do assessor de gabinete, assistente de gabinete, R$1.200 é o auxílio alimentação. E no final do ano isso tem 10º também do ticket de alimentação? Não, o ticket, o auxílio alimentação, ele é dobrado no mês de dezembro. Ele é em dobro. Em dezembro dobra para todos os funcionários daqui da Câmara somente, prefeitura não, né? Não, prefeitura não. Infelizmente a Câmara não pode, ela não tem, né, essa prerrogativa de criar despesa, projetos que gerem despesa para a prefeitura municipal. A Câmara ela não pode elaborar esse tipo de matéria. Infelizmente, porque é um desejo sim do vereador que todos os servidores da prefeitura eles fossem acampados, né, por essas melhorias. Nós temos um plano de cargo e salário que funciona realmente, com triênio, tudo direitinho para os efetivos, né? Nós aqui não esmiuçamos aqui quem é efetivo, quem é comissionado, mas nós temos vários servidores efetivos, concursados, né, que eles têm um plano de cargo e salário, né, para justamente estar recompondo o seu subsídio, para que não haja percas, né, assim como tem na prefeitura, infelizmente. O salário do executivo hoje é um salário assim, muito difícil, muito complicado a gente aceitar isso para uma pessoa, né? Porque hoje, eu te falo a verdade, o salário mínimo não garante o mínimo. Não garante o mínimo. Com certeza. Né? Que inclusive a Constituição prevê para o ser humano, a pessoa. Né? Estamos vendo, tem uma pergunta, né? Deixa eu perguntar aqui, Robertinho. Quem está perguntando aqui inclusive ele já perguntou aqui, deixa eu voltar aqui, é o nosso amigo Luiz Carlos Suevo. É o Cumbuca. É o Cumbuca. Abraço pra você, Cumbuca, sempre acompanhando aí o Muquim Fatos, nos seus podcasts.
Ele fala que esse tem o meu respeito. Robertinho, aí um elogio. Obrigado, Cumbuca. Pode ter certeza, se esse cara se aposentar e sair da Câmara, ela para. Não me desfazendo dos outros. Eu quero aproveitar e convidar a população para ir assistir a sessão hoje. A galera só também cobra e não vem na sessão, né, Roberto? É verdade. Aí tem uma outra pergunta dele também, Cumbuca, né? Filho dele? Cumbuca, o Carlinhos. Todo mundo tem apelido, hein, Muqui? Cumbuca. Boa tarde. Pergunta sobre o valor do ticket, que é de R$ 1.500 dos vereadores e nenhum fica lá até depois do almoço. Não é muito, não? Então, o valor não é 1.500, né? O valor é 1.200 para todos. Né? Igual todo mundo aqui, né? Para todos. Essa questão do auxílio alimentação do vereador é algo que assim, foi muito discutido antes da aprovação da lei, porque havia um entendimento de que o vereador ele não poderia ter esse benefício, né? Mas aí o Tribunal de Contas lá, com a movimentação lá com a Assembleia Legislativa, né, e houve um parecer do Tribunal que garantiu também, que estendeu esse direito também ao vereador. Então só aí completando, né, que tem todo o respaldo aí do próprio Tribunal de Contas a criação do auxílio. Essa questão com o Boca aí, com o meu amigo, inclusive, também tenho muito respeito por ele, né, o Carlinhos. Essa questão do muito aí é difícil da gente mencionar e explicar, né? A verdade é que hoje o valor dos produtos alimentícios, né? Vamos usar esse termo, então, de amargar, né, Olê? E 1.200 hoje não está dando para muita coisa mais não, mas é um bom auxílio alimentação e eu reconheço isso, é um bom valor. De 500 reais. Então, Roberto, a Câmara não pode aprovar nenhum projeto que gere despesa para o município, ou seja, para o Executivo, que é um número muito maior de funcionários, né? Agora, a Câmara, pelo que eu estou vendo, o filé é na Câmara, né, Roberto? De trabalhar aqui ganha 1.200 de auxílio alimentação, enquanto que o outro lá da Prefeitura ganha o quê? 600, né? Eu não sei exatamente. Eu também não. É 600 ou 700 reais, uma coisa assim. 600. Aí tem o ticket feira, né? Que eu acho que é 50 reais por mês, não sei se não lembro. Quem falar aí pode. Não sei os valores do ticket, né? Pois é, então, bom trabalhar na Câmara, né? Então, o que acontece? A Câmara, ela assim, sempre preservou essa questão de pagar bons salários para os servidores. Eu fiz administração e aprendi uma coisa que as pessoas precisam realmente ser incentivadas. E uma forma de incentivar é você dando condição, uma melhor condição de vida. E inclusive nas questões salariais, plano de saúde, todas essas, né? A Câmara sempre preservou. Você sabe quanto que eu ganhava? Claro que não, quando eu entrei aqui, você não sabe quanto que eu ganhava. Não. Eu já entrei aqui ganhando 5 salários mínimos. Que isso? 5 salários mínimos, já do salário que era pago aqui na época. Hoje em dia vai dar o quê? 5, 6, 7, dá quase 8 mil. Então, era esse o valor. E não era só o meu, era dos demais que trabalhavam aqui na Câmara naquela época, em 1995. Caramba! Parece que a Júlia veio aqui e disse que o som está um pouco baixo, não sei se o povo está ouvindo bem a gente aí. Não, eu já mexi no celular aqui, já deu uma regulada, faltou regular no início mesmo. Tá, vocês estão ouvindo bem agora? Só dá um feedback para nós aí. Ô Cumbuca, dá uma olhadinha, tá ouvindo bem, Cumbuca? Faz um sinal para nós aí, por favor. E a gente está aqui à disposição, a gente está à disposição aqui, por lei, para esclarecer às pessoas as questões aí que envolvem o legislativo municipal, entendeu? Tá ok. Robertinho, esse tempo todo de casa, você já viu N vereadores passarem, sendo reeleito, não sendo reeleito novamente, né? Aquela sempre a renovação direto. Qual é o horário? Às vezes a população não sabe disso, né? Assim como
senadores, deputados, né? A gente vê por aí estadual, senador, deputado federal, estadual, vereadores. Aqui, qual o horário que o vereador ele tem que fazer? Ou não tem obrigatoriedade de ficar exatamente aqui na Câmara? Ele pode vir aqui, vai ou só vem nas sessões? Explique isso aí bem exemplificado para a população entender, Roberto. Então, o vereador, a sua função, princípio aí, é a fiscalização, né? Além das apreciações aí dos projetos. Então, o vereador ele não tem uma carga horária definida, igual o servidor. No caso dos assistentes, aquela hora você me questionou isso e eu acabei por esquecer. O assistente legislativo, os demais servidores, eles têm uma carga horária de 40 horas semanais. 40 horas semanais. Hoje nós estamos trabalhando, a Câmara abre às 7 da manhã, e não fecha. A Câmara funciona o dia todo, né? E o expediente encerra às 17 horas. Nós trabalhamos de 7 às 17, com 2 turnos. Tem um turno que entra 7 horas da manhã e sai às 13, e tem um turno que entra meio-dia e sai às 17. E nós temos uma compensação ainda de horário dos servidores, que são as sessões, né? Nós temos 2 sessões por mês, né? Onde o servidor ele também ele participa dessas sessões, a não ser aqueles que têm, às vezes, estuda à noite, né? Aí a Câmara abre uma exceção, né, para esse tipo de situação, né? Mas a Câmara ela abre de 7 e funciona até às 17. O vereador ele não tem uma carga de horária fixa, como a gente, né? Não tem carga horária fixa não, mas ele é fiscal e ele é vereador 24 horas, né? Se a pessoa procurá-lo por uma situação emergencial na madrugada, está acontecendo um problema lá no bairro São Pedro, vamos lá para você registrar isso. Ele tem que ir porque ele é vereador 24 horas, né? O serviço dele não se atém somente aqui às sessões. Exato. O questionamento da população, que a gente vê a maioria deles, que tem vereador que tem 2, 3 empregos. Aí você falou, vereador, acontece uma coisa lá no Cruzeiro, um exemplo, aqui no centro. Aí vai atrás do vereador, o vereador está trabalhando, aí não tem como sair dali, e aí? Como é que funciona isso? Essa é uma outra prerrogativa que ele tem, é um privilégio que o vereador tem, né? Cargo letivo, ele pode assumir o cargo letivo e ser empregado numa empresa. Isso aí, infelizmente, a legislação permite isso. Felizmente para ele, infelizmente para certas situações, né? Mas isso aí. A legislação permite isso a ele, né? Ele assumir o cargo letivo, né? E também ele ser empregado numa empresa. Ele pode, por exemplo, nós tivemos casos aqui em que o vereador, ele, além de vereador, ele era servidor público municipal, concursado. O que ele não pode é ser vereador e assumir um cargo comissionado. Isso ele não pode. Isso aí a lei não permite, né? Não existe essa permissão. Desde que ele tenha compatibilidade. Aí também entra a questão da compatibilidade. Sim. Né? Ele tem que ter compatibilidade para assumir o mandato e também exercer, talvez, aí uma função empregatícia aí com uma empresa. Tá, é um dos questionamentos que a gente vê que não é a nível só de Muqui, é a nível Brasil. Acho que se mudar a Constituição aí tem que, logicamente, vai pegar também Muqui, o Estado do Espírito Santo, não tem para onde correr. Mas até então, o que se comenta muito na cidade é que o vereador, ele não está lá, aí a gente está na rua, o vereador passa, está trabalhando em outro lugar, o vereador está não sei aonde, o vereador, enfim. A gente vai procurar o vereador, não posso agora, estou trabalhando. Isso é a maior indagação do povo, inclusive no grupo lá do WhatsApp, do Quinfax, que tem quase 800 membros. Mas, Robertinho, o projeto, só para poder falar para o povo, que às vezes não entende. O vereador, ele pode fazer projeto ou indicação de projeto. Como é que funciona isso, Robertinho? Eu gostaria que você explicasse vagarosamente para o povo entender, porque às vezes o vereador é eleito, às vezes ele não tem também conhecimento, ele promete mundos e fundos para conseguir voto, e aquele que não tem o conhecimento acaba caindo na lábia
não caindo na lábia, porque o vereador também ele não sabe, né? Então, é porque no que temos disso, é meu colega, é meu amigo, aí o cara não sabe nem para onde está ventando, esse vereador, às vezes, corre o risco de ganhar também, né? Eu estou falando que todos são incapacitados. Mas o que muitas vezes que acontece é isso, né? Aquele que tem a competência ali, às vezes não é eleito. Não estou falando que o vereador que se for eleito não são competentes, gente. Vão fazer corte do nosso podcast. O vereador foi eleito, ele tem por direito, né, dar uma resposta para aqueles que votaram nele. Obviamente, quando o vereador é eleito, assim como o prefeito, ele governa para todos, né? Não é só para lado A ou lado B, tem que governar para todos. Então, a maior das perguntas, Albertinho, é sobre isso aí. Explica para a gente, para poder diferenciar a questão de indicação de projeto e projeto de lei, essas coisas assim, porque Sim. não pode levar custo para o município, né, Albertinho? Sim. Então, antes de responder essa pergunta, só acrescentar na anterior que, assim como o vereador é um fiscal do executivo, a população é um fiscal do trabalho do vereador. E a resposta que a população tem que dar é na hora do voto mesmo. É na hora do voto. É como você disse, a maioria dos votos as pessoas votam mesmo por amizade, né? A maioria talvez é por amizade, porque o voto de vereador é muito família grande, né? Família é muito grande. Às vezes família, exatamente. Então, o voto do vereador é assim, diferente do voto do deputado estadual, do voto do deputado federal, do senador, do governador, do presidente da República, e assim sucessivamente, né? Mas, com relação àquilo que o vereador pode produzir no seu trabalho legislativo, tem os projetos de leis. Como ele não pode apresentar projeto de lei que venha gerar custo para o município, ele pode fazer indicação desse tipo de matéria ao prefeito. Ele pode indicar, eu queria muito que os servidores públicos fossem agraciados aí com reajuste de salário. Mas a Câmara não pode, o vereador não pode apresentar um projeto para aumentar o salário dos servidores do Executivo, porque foge à competência. Tem que partir do prefeito, né? Tem que vir do Executivo. Para eles aprovar. Ele tem como subterfúgio aí dessa situação, como ele quer muito apresentar isso, ele pode apresentar em forma de indicação ao prefeito, né? Nós tivemos aí até uma situação aí de indicação, né, que o vereador indicou um gabinete espiritual. A intenção foi boa, não foi ruim a intenção do presidente da Câmara, o Thiago. É a preocupação com a situação de vulnerabilidade social que nós nos encontramos, cara. É muita gente que a gente vê pelas ruas aí, usuários de drogas, muitas pessoas. Aí as pessoas vão dizer, mas já tem as igrejas para fazer esse trabalho. A gente sabe que o Estado é laico, ele não pode se manifestar favorável a nenhum tipo de crença ou religião, ou então beneficiar uma religião em detrimento de outros. Mas então, aquilo que o vereador não pode apresentar, a matéria que ele não pode apresentar, que vai gerar custo para o executivo, ele faz isso sob forma de indicação. Nós temos tido aí várias indicações nesse sentido, não somente nesse mandato, mas também em mandatos anteriores. Outra coisa que o vereador, no seu trabalho, ele faz é apresentar seus requerimentos aos secretários, ao prefeito, né? Tem também os ofícios que eles encaminham através de pedidos através da mesa diretora, nas sessões. Então, ele tem várias maneiras. Mediante a sua fiscalização, ele vai ver que está precisando às vezes, de um benefício numa comunidade, ele vai lá e eles buscam muita emenda, são emendas parlamentares que eles buscam junto aos deputados estaduais, federais, eles também têm essa prerrogativa de buscar essas emendas, e a gente tem visto aí muitas emendas no mandato passado, em outros mandatos, inclusive agora neste mandato
atual, já tem vereadores se mobilizando aí, buscando emendas, tanto na esfera estadual quanto na esfera federal, né, para beneficiar o município, a população de Muquipe. Mas é muito restrita essa questão das matérias que eles podem apresentar. Aí o vereador, às vezes ele vem, né, como você disse aí, a pessoa ganha a eleição e ele vem para cá cheio de ideias, né, para o município. Aí quando chega aqui ele é barrado nessa limitação aí. Não pode apresentar. Quando chega aqui é outra realidade, né? Exatamente. A boa vontade existe, a boa vontade existe. Né? Aí a forma que ele tem de manifestar essa ideia que ele tem é apresentando indicações. E essas indicações, elas ficam à disposição da população, do mundo inteiro, na verdade, porque elas ficam lá no site. Lá no portal da transparência. Lá no portal da Câmara, está tudo lá. As indicações, os requerimentos dos vereadores, folha de pagamento, está tudo lá. Cada processo que é elaborado de compra, aquisição, serviços, materiais, fica tudo lá. Hoje eu sempre costumo dizer aqui que a gente tem uma equipe muito boa aqui no setor de compras da Câmara, uma equipe muito competente, uma equipe muito séria, né? E eu sempre digo uma coisa, hoje no poder público só se desvia recurso se tiver uma quadrilha agindo dentro do poder. Exatamente. Hoje está tudo mais difícil. Tem que ter uma quadrilha, não é? Porque hoje não depende, não é um só. Para você ter uma ideia, a cadeia do pagamento, eu chamo cadeia do pagamento porque é uma rede, né? Uma rede, vamos botar cadeia, é um nome meio esquisito, né? Mas uma rede de pagamentos hoje começa lá no setor de compras. Eu levantei a mão aqui, eu estou atrapalhando a filmagem, não estou acostumado com esse negócio, não, viu? Isso aqui é um bate-papo, Roberto. Né? É uma entrevista, um bate-papo, podcast. Então, começa lá, né, no nosso setor aqui, nós temos Cristiane, nós temos Lourdes, que trabalha no setor, a Alessandra, que tem que dar um suporte também, o Mauro lá, que é o nosso pregoeiro aí da Câmara, nem é pregoeiro que chama mais, mas eu não vou usar o nome pregoeiro, que é mais comum, né? Então, nós temos uma equipe que trabalha com muita seriedade. Aí depois vamos lá para o Tuca, que é a área do controle interno, né? Então sai de lá do setor de compras, cara, passa, tem o Juliano que liquida. Aí, cara, é toda uma rede, cara, que para furar essa rede, essa corrente, cara, não tem como, cara. Eu não sei como que as pessoas ainda acham maneira ainda para poder desviar. E eu fico muito assim, muito irritado com essas questões, viu? Eu fico muito irritado porque eu trabalho no poder público, eu vou fazer 30 anos de poder público. Antes de ser servidor público municipal, primeiramente eu fui lavrador, coisas que as pessoas até falam que é mentira, eles falam que é mentira, fala que eu nunca trabalhei na roça. Mas não, eu trabalhei na roça, eu fui lavrador, inclusive... Tem uma história, né? Fui lavrador, fui auxiliar administrativo na aviação Itapemirim, lá eu fui aí fui promovido lá, algumas promoções, trabalhei quase 5 anos na aviação Itapemirim, e o regime da Itapemirim, você sabe que é um regime militar. Né? Seu Camilo era um cara que ali ele pegava pesado, até brava, na Segunda Guerra Mundial. Exatamente. E pegava pesado, até com o barbear eles se incomodavam, se o cara não tivesse barbeado. E eu trouxe isso para o poder público. Aí o cara colocou ali, até o Cumbuca, essa Câmara tem uma equipe nota 1000, aí ó, elogiou a Câmara aí. Muito obrigado, cara. O Cumbuca é um camarada que ele participa, viu? Tem que tirar o chapéu para ele. Não, ele participa, ele é atuante, ele é um cara, não é um cara encrenqueiro, é um cara que sabe o que está falando. Robertinho, qual é a atual despesa da Câmara hoje em dia? Quanto que a Câmara gasta mensalmente com o pessoal, com seus insumos, né? E não sei se você vai poder me falar isso também. Você tem esses dados em mãos, né? Que qual a arrecadação do município anual e quanto que a Câmara tem devolvido para a Prefeitura em dinheiro? Fala para nós aí. Sim, é uma boa pergunta.
A Câmara sobrevive de duodécimo, é chamado de duodécimo. É um valor que é apurado da receita corrente líquida do ano anterior, né? Então, ou seja, o que nós estamos recebendo hoje mensal é fruto de um valor que foi apurado sobre a receita corrente líquida do ano de 2024. E aí divide por 12 e cada mês vem essa parcela para a Câmara, que hoje ela está em 289 mil. É o valor que a Câmara recebe mensal. É o que vem para a Câmara todo mês. Nós temos uma despesa aí geral, com todas as despesas, porque hoje, às vezes, as pessoas pensam no poder público como as despesas do poder público, às vezes as pessoas pensam, é só pagamento. Não, aí você tem que pensar que nós temos vários sistemas de gestão que a gente precisa ter, não é que a gente quer ter, a gente precisa ter, é obrigatório ter. Por exemplo, a IL, que é uma empresa de software que gerencia essa parte aí de programas contábeis, a gente precisa ter. Isso tudo é interligado com a Prefeitura Municipal, para você ter uma ideia, esses programas, porque a Câmara é como se fosse uma secretaria dentro do orçamento do município. A Câmara é como se fosse uma secretaria dentro do orçamento. Apesar de ser um poder independente, o Legislativo, o orçamento do Legislativo, ele fica dentro do orçamento municipal, né? E como eu disse, hoje nós estamos recebendo 289 mil por mês e nós temos uma despesa que gira em torno de uns 160 mil ou mais. Eu não posso te precisar valores aqui de despesa. Exato, né? Porque só de INSS a gente paga aí quase que 30 mil reais mensais, né? E outra coisa que a gente não comentou aqui a respeito do salário é que o vereador, por exemplo, hoje ele tem um salário que vem desde 2012. É o mesmo salário que foi aprovado em 2012. Né? Aí as pessoas, mas é muito. 4.500 hoje bruto. É bruto, não é líquido. É bruto. Descontando INSS, descontando imposto de renda, ele vem para uns 3.700. É isso mesmo. Né? Exato. 3.700 por aí. Então, é o que ele recebe líquido por mês, o vereador. Mas voltando a essa questão dos gastos, então, são muitos os gastos. É gasto de luz, por exemplo, a gente está girando em torno de R$ 1.800 de conta de luz. Né? Conta de água é bem menor, mas... E tem essas despesas aí de sistemas que a gente precisa manter. Tem o site da Câmara que a gente precisa manter, né, por causa do portal da transparência, toda essa questão da lei de acessibilidade. Né? Então, são muitas despesas que vão se juntando. E diga-se de passagem também, nós temos aqui hoje um prédio, né, um espaço físico que ele é utilizado pela maioria dos órgãos da Prefeitura, das secretarias da Prefeitura, e também, às vezes, associações que precisam. Por exemplo, nós temos agora, em julho, um pedido da Associação dos Ex-Alunos, para realizar aqui. Aí pode ceder para esses órgãos. Né? Então, a gente também tem esse sistema de sessão. Só lembrando que a gente não cede o espaço da Câmara nos dias de sessão. Isso aí a gente não cede. E tem algumas regras que precisam ser seguidas. Para a empresa privada também, se precisar, pode estar cedendo também? A empresa privada, dependendo do evento, se for um evento que venha beneficiar o público, todo o público, não é difícil de se conseguir. Mas se for algo, por exemplo, vai fazer um curso, onde a empresa vai arrecadar algum tipo de recurso, aí já é mais complicado. Né? São os eventos públicos. Não pode nem repassar uma porcentagem. Não, a Câmara não pode receber outro valor que não seja o valor que vem da Prefeitura, que é esse valor mensal. Hoje, como eu disse, está em 289 mil. Você falou também de devoluções. Isso. A Câmara, no ano passado, apesar de toda a obra que foi realizada aqui, nesse espaço, né, que foi em torno de 500 e poucos mil, 500, 600 mil, a Câmara devolveu praticamente 500 mil reais ainda, no final do mandato.
É muita grana. Do ano passado, só no ano de 24. 2024. O 24. Dezembro de 2024. O restante de 2024 foi devolvido agora, no início de 2025, porque tinha que fechar tudo. Foi devolvido quanto? Foi devolvido 170, 12, eu não me lembro bem. É quase apesar de ser eu o tesoureiro, né? Eu não, assim, eu sou ruim de guardar números, mas e neste ano já de 2025, o atual presidente, juntamente com os demais vereadores, já fez uma devolução de 120 mil para a prefeitura agora no mês de março, né? A Câmara, toda a sua equipe, ela sempre tem assim, a primazia de economizar. Apesar de parecer que é um órgão que gasta muito, mas é um órgão que lida muito bem com aquilo que é os valores que ela recebe, entendeu? Tá certo. Bertinho, tem uma pergunta aqui da Nica Silva sobre documentos, o que a Câmara, né? A Câmara pode estar fazendo, pois nosso município não tem lugar para fazer documentos, principalmente identidade. Eu mesmo levei meu filho está fazendo identidade em Cachoeiro, com 18 anos de idade, pois o Muqui não estava fazendo. E aí, Roberto, você sabe a sua competência? Olha só, documento de identidade, por exemplo, não vou falar carteira de trabalho, porque carteira de trabalho hoje você faz no próprio celular, né? Porque é digital. Hoje é digital. Mas a carteira de identidade é um procedimento que é mais complicado, porque depende de polícia civil, aquela questão das digitais. Então, é um documento que o município tem que acampar essa ideia. O município pode acampar essa ideia, como eu acho que, eu não sei se está fazendo agora no atual momento, não sei se está emitindo essas identidades, né? Nós também estamos aí numa fase de transição, aí de mudança para aquele documento unificado que o governo está lançando aí, né? Identidade, né? Identidade unificada, o RG nacional, né? Mas é algo que o município assim precisa realmente. Robertinho, só te cortando, as pessoas têm reclamado que a menina que faz esse tipo de trabalho fica ali debaixo em frente à prefeitura ali. Né? Sim, é no NAC, né? É isso aí. Núcleo de atendimento isso. ao produtor. Até a Claudinha, né? Nossa amiga aí, gente boa pra caramba, todo o respeito aí, boa vontade, né, tá lá, mas ela não dá conta, Roberto. Diz que a demanda é muito grande. E ela às vezes tem que agendar, que a pessoa vai lá e quer levar o documento, ela fala, não, você vem no outro dia. Quer dizer, a pessoa às vezes sai lá da Babilônia, chega ali, não, minha filha, você vem aqui no outro dia porque você tem que agendar. Quer dizer, não pega o documento, não faz nada, quer dizer, não é que ela não faz nada, é porque ela está soberbada, coitada. Sim. Ela precisa de mais gente para trabalhar com ela. A Claudinha, um abraço aí, Claudinha, para você, amiga aí, irmã do Carlos Aurélio, meu amigão também, vizinho lá da Boa Esperança. A Claudinha está soberbada. Tem que colocar mais gente para trabalhar com ela. Bota estagiário, que é uma mão de obra barata e precisa, né, para poder complementar a sua mensalidade da faculdade. Né? Então, isso a gente deixa um apelo aí para as autoridades estarem vendo. Bota mais gente para ajudar a Claudinha. Disseram que vem gente até de outro município, Roberto. Vem, eu sei que vem. E a Cláudia é uma profissional aí capacitada, né? O que falta às vezes é exatamente isso aí, o incentivo, o equipamento adequado, o local adequado. Que aí ela está misturado, né, com outro setor, não é isso? E sim, tá juntamente ali com o núcleo de atendimento, parece que é o produtor rural, parece que é isso que funciona também ali, né? Eu não isso sei, aí. Parece que tem um núcleo ali que funciona ali também. Então, o que precisa é isso. E a população precisa mesmo precisa cobrar. Isso, claro. Dos poderes constituídos. Porque isso é algo de extrema necessidade, cara. Tem pessoas aí que ficam presas. Para você ter uma ideia, eu vou te contar uma situação. A gente se depara às vezes com situações que, como eu disse para você, que extrapola ali o nosso campo de atribuições aqui no Legislativo. Eu recentemente teve uma situação que aconteceu comigo, e até uma outra que aconteceu hoje, de uma
situação de um casal que veio com um bebezinho novinho e estavam aí, me procuraram, e aí precisava da entrada no benefício de salário maternidade, né? E aí eu estava naquele dia, um dia bem atarefado, né, no meu trabalho, porque tem dias que a gente fica com pouca tarefa, mas tem dia que o negócio assim amontou e vira uma muvuca só, assim. Isso. Desculpa a palavra. Mas o casal estava aí e tal, mas eu volto outra hora, então, se você não puder me atender agora, eu penso que vocês moram onde? É isso aí. Aí Se colocou no lugar da pessoa. Aí a resposta. Nós moramos lá eu acho que é Lagoa Seca, para cima de São Rafael. Meu Deus. Como que eu posso deixar um casal voltar para casa e voltar outro dia, morando nessa distância toda, cara? Um negócio que eu vou perder ali longe, 30, 40 minutos, porque às vezes dá um pouquinho de trabalho, ficar escaneado documentos. Não, eu vou atender vocês agora. Senta aí, vamos lá, pega aí o documento, pega o documento. Resolveu. E atendi e fiz o pedido dela. Hoje teve uma senhora aqui também, tadinha, cheia de problemas, já com seus 62 anos de idade. E às vezes falta no setor público, eu vou ser muito sincero aqui, me perdoe se eu vou ofender alguém, mas o que falta no servidor público, às vezes, é amor, rapaz. É amor ao próximo. Se colocar no lugar do outro. É se colocar no lugar da pessoa. Os problemas que eu tenho em casa, eu tenho que deixar em casa, cara. Isso. Eu não posso trazer aqui para o meu setor de trabalho. Exatamente. Mas você é o diretor-geral da Câmara, você vive bem, vivo bem. Ninguém vive a minha vida. Ninguém sabe vive a sua vida. É isso aí. Ninguém sabe os problemas que você tem. Um problema que eu olho em você e acho que é pequeno, para você pode ser o maior. Exatamente. Tem gente sofrendo calado. Né? Entendeu? Então, eu não posso trazer, a partir do momento que eu me assumi um cargo, com a própria palavra já diz, servidor público, eu tenho que estar aqui nessa condição, para servir as pessoas. E não é servir de cara feia. Eu estive num setor ontem para levar um ofício para protocolar, eu não vou expor o nome de ninguém aqui, né? Porque não é do meu feitio fazer isso, mas eu estive no setor ontem para protocolar um ofício e nitidamente a resposta da servidora foi o seguinte: deixa aqui mesmo. E aí a gente tem que segurar para não ser ignorante. Quem está chegando ali está fazendo o serviço dele. Se eu vou na secretaria para protocolar um ofício, quem está lá recebendo tem que saber que eu estou fazendo o meu serviço e ela tem que fazer a dela. Isso aí. Não tem que questionar nada, não. Que tem que ser assim. A gente ouve muito isso. Que o vereador tem que fazer isso, o vereador tem que fazer aquilo. Vai falar isso com o vereador. Robertinho, aqui no Kiko tem muita saber, tipo assim, quem é a pessoa? Se é um vereador, tipo assim, se é o diretor aqui da Câmara, que é o prefeito, aí atende aquele sorrisão, né? Aquele sorrisão lá na sua. O jornal Muito em Fatos também, às vezes vai, porque se me tratar mal, vou filmar, vou jogar na rede. Porque se está me maltratando, vai maltratar aquele pobre coitado lá daquele lugar bem longe, e que não tem um conhecimento, vai maltratar. Então, esse pessoal, como você falou, não serve para estar no lugar que está lá, é ser servidor público. Pede para sair, né? Porque não está funcionando. Agora, rotular só porque fulano de tal é aquilo você vai atender melhor? Não, é atender todo mundo por igualdade. Tá? Se não está o que a gente vê muito também, Roberto, é que em Muqui a gente tem profissionais aqui excelentes. Mas o que falta às vezes é comunicação eficaz. Eles não têm a comunicação eficaz, eles não sabem se comunicar, eles se comunicam de qualquer jeito. Então não basta a pessoa estudou lá em Harvard, pós-doutorado, não sei o que lá das contas, mas não sabe lidar com o público, não sabe lidar com o colega, não sabe conversar direito, maltrata as pessoas, cheio de soberbo. Esse aí, sai fora, corta na raiz tramontina. Então, existe um ditado que contrata-se por currículo e demite-se por comportamento. Não tem ética, não tem postura, é ignorante, vai embora, sai daqui de Muqui.
né? Porque a gente tem que tratar bem. Igual você falou, servidor público, trate-os bem. Igual você aqui, se não precisasse do diretor geral, porque você não estaria aqui. Você atende o povo, você está atendendo o processo. Se você está aqui desde 1995, é porque você é bom. Né, Roberto? Eu tenho um monte de defeitos, né? Na verdade é essa. Todos nós temos, mas nesses quesitos que a gente está comentando aqui, eu acho que a gente não pode falhar. Sim, é verdade. E eu tenho isso comigo. Né? Eu, antes de ser servidor público, eu também sou servo de Deus. Né? Robertinho, isso aí. Tem um monte de defeitos? Tenho, como eu disse, tem um monte de defeitos. Posso ter tratado alguém mal? Posso. Pode ter ocorrido, às vezes, de ter tratado alguém mal. E se eu fiz isso, me procura e venha falar comigo, pelo amor de Deus. Porque uma coisa que eu não quero é ficar pendente com esse tipo de situação. Mas a gente está no setor público é exatamente para atender as pessoas, cara. E o que às vezes a pessoa vem e a gente não tem condição de atendê-la na sua demanda, mas só o fato de você conversar com ela e dizer assim, vamos tomar um cafezinho, vamos tomar uma água, né? Só o fato de você conversar com a pessoa com educação, a pessoa já sai mais tranquila um pouco, rapaz. Mesmo que você não tenha condição de resolver o problema, tratar as pessoas bem é algo... É questão de educação. Questão de educação. Né? Você tratar as pessoas bem, independentemente de qual seja. E a gente vê muito isso. Infelizmente, a gente tem muito setor público bom, pessoas boas no setor público, que atendem com dedicação, com simpatia, mas a gente tem muita gente ruim também, que na verdade tinha que ser tudo mandado embora mesmo. A verdade é essa. Dá lugar para quem sabe atender o povo. Que fica tratando mal as pessoas, tem que ser tudo mandado embora. Exatamente. Principalmente em área de saúde. Ou então passar por um sistema de reciclagem para aprender. Isso não aprender, passa na Raia Tramontina. Robertinho, só para encerrar, fala para nós rapidamente aí quais os dias da sessão, né, que tem aí a sessão com os vereadores aqui na Câmara, e como que funciona a chamada sessão extraordinária. Só para encerrar, Robertinho, já está em mais de 1 hora já. Que isso? Já passaram já. mais de 60 minutos aqui? Não é possível? Passou. Tão boa São conversa. 3 horas e 13 minutos agora. Tão boa conversa. Então, sessões da Câmara ordinárias toda primeira e terceira quarta-feira do mês. Primeira e terceira quarta-feira do mês. Galera. Ó, anota isso aí, sessão da Câmara. Se cair em feriado, se por acaso for feriado nessa data, aí é no próximo dia útil seguinte. Caiu a quarta-feira, a primeira quarta-feira foi feriado, então vai ser na quinta, no mesmo horário. Se for feriado, é na segunda. Aí vai ter que ser lá na segunda, é o primeiro dia útil seguinte. Sessões extraordinárias. Inclusive, eu ainda ouço até hoje as pessoas falarem assim, mas o vereador ganha além do salário por cada sessão. Não, isso é mentira. Então é um mito, não existe, é o salário aquele que só acabou. E não fique falando isso na internet aí, porque isso tem lei de fake news, gente. Isso fake news, galera. Aí, ó. É complicado. É com quem entende aí o diretor da Câmara. Desde o ano de 2007, acabou essa questão de receber por sessão extraordinária. Tiver 20 sessões extraordinárias no mês, eles vão receber o mesmo valor de R$ 4.500 no mês, descontado em INSS e imposto de renda. Salvo o presidente da Câmara que ganha R$1.000 a mais. Isso, o presidente da Câmara ele tem salário diferente. E o Tribunal de Contas, inclusive, ele proíbe qualquer outro tipo de verba indenizatória, remuneratória, além do salário que foi estipulado por lei. Sessão solene, nós temos são duas sessões solenes, que é no Dia Internacional da Mulher e no Dia do Município, 22 de outubro, que é a data de emancipação do município. Isso. E também agora nós temos, por lei, estipuladas aí, na última sexta-feira de maio, se eu não estou enganado, caso tenha alguma indicação de moção de aplauso, caso tenha sido aprovado nesse intervalo aí de janeiro a maio, indicações de moção de aplauso,
é realizada uma sessão solene de entrega dessas moções na última sexta-feira do mês de maio, se eu não estou muito enganado aqui, e na última sexta-feira de novembro, porque aí pega o outro período, de maio até novembro. Se tiver alguma moção de aplauso aprovada, ela é entregue nessas sessões aí. Tá certo. Robertinho, o Timbuca está perguntando, meu amigo Robertinho, mas esse salário nesse valor foi porque quando a gestão anterior mandou para dar um reajuste, os vereadores da oposição votaram contra. Então, esse salário defasado é culpa da oposição ou não? Não, eu não, assim, não vou aqui culpar ninguém aqui com relação, porque o salário do vereador, ele precisa ser aprovado. Da gestão, por exemplo, da gestão que vai começar lá em 2028, né? Nós estamos em 2025, 25, 26, 27, 28. O que vai começar em 2029, né? Isso. É isso mesmo? 2029 é a próxima gestão, o próximo mandato. Quando inicia o novo mandato. O salário da nova legislatura, que vai começar lá em 2029, ele tem que ser aprovado por essa legislatura, ou seja, por esses vereadores que estão no mandato agora. Não pode o vereador no mandato elaborar um projeto de lei que altere o seu próprio salário, a não ser em caso de revisão geral anual. O que é isso? Revisão geral anual, só o prefeito pode apresentar esse tipo de projeto, só o prefeito municipal. Se o prefeito municipal der, vou fazer um projeto de lei dando a revisão geral anual de 5% no salário dos servidores, aí o vereador também pode ser alcançado. Né? Tem quanto tempo defasado já o salário dos vereadores? Como eu disse, desde 2012, que foi votado, 2020, nós estamos em 25, né? Isso. Desde 2012. Esse salário foi votado em 2012, de R$ 4.500. O que aconteceu? Houve uma tentativa de reajustar os salários, agora recente, e que não foi agora em 2024. O projeto foi apresentado em 2023, na verdade, de reajuste de salário. Sim. Só que em virtude de cassação de 2 vereadores, que aconteceu, né? Afastamento. Foram afastados e assumiu 2 novos vereadores. O projeto ficou tramitando e aí ficou prejudicada a tramitação por conta dos novos que entraram. E aí foi segurando, entrou o ano de 2024. Aí tinha o prazo até maio de 2024 para aprovar. A matéria não foi aprovada, aí manteve-se o mesmo valor, aí houve uma tentativa de mudança de valores, mas também foi vetado pelo prefeito e foi mantido o veto aqui na Câmara e aí permaneceu com o mesmo valor de R$ 4.500. Beleza, então respondendo a essa pergunta, eu assim, penso, na minha opinião, também tem opinião, né? Então a gente tem que falar. Os vereadores estão com seus salários defasados. Para mim, eles estão ganhando muito pouco, apesar, né, mas olha a responsabilidade que existe, né, eles foram votados pelo povo. Mas, se houver aqui na Câmara que os vereadores estão pedindo aumento, né, projeto para poder aumentar o salário dele, e a população vier contra isso, obviamente o Muquinfato tem que estar repassando as informações aí, cobrindo aí, respondendo os anseios da população, né? Então, na minha opinião particular, eu acho que ganha muito pouco. Mas, se a população achar em comum que está extrapolando, eu vou estar noticiando aqui no Muquinfato, tá, galera? Muquinfato é a voz do povo, então está aqui junto aqui para poder estar repassando essas informações para ele. Obviamente, sempre na medida do possível, com muita transparência e ética. Robertinho, agradecer aqui a sua presença aqui no nosso podcast aqui do Muquinfato. E se quiser deixar uma mensagem final aí, 30 segundinhos, fica à vontade. Sim, estamos aqui à disposição, gente. Se vocês precisarem de informações, pode ligar. O telefone da Câmara está lá no nosso site, tem um novo número, porque com essa questão aí de Oi, aí, com essa mudança toda, a gente tem um novo número fixo, que é o 2101-0016, está lá no nosso site. Os nossos meios de comunicação. Se quiser entrar em contato através da ouvidoria, tem o e-ouvidoria lá, que você pode entrar lá no nosso site da Câmara.
Você digitou Câmara Municipal de Muqui no Google, você vai localizar lá, vai entrar no site, você vai navegar dentro do site, você vai achar lá nossos meios, a forma de falar conosco. Mantenha contato, procure a Câmara, para não gerar, às vezes, uma polêmica desnecessária. Os disse-me-disse, né? Exatamente. Fake news, Para que fofoca. não tenha problemas também maiores, porque hoje em dia é um perigo muito grande. Até falei com o Orley sobre isso. Eu tenho muito medo de certas mensagens na internet e eu, quando vou escrever alguma coisa, eu leio, releio, reviso e às vezes acabo apagando e não escrevendo. Deixo para lá. Porque eu também tenho minhas opiniões a respeito das coisas, né? Mas então nós estamos aqui à disposição da população de Muqui, dentro daquilo que é pertinente, daquilo que a gente pode fazer. Tem coisas que a gente não pode, então não tem como fazer aquilo que a gente não pode Senão fazer. dá problema na cadeia. Né? No direito público só se faz aquilo que tem previsão legal, diferente do direito privado, que você não pode fazer tudo aquilo que não é proibido, né? Que Deus abençoe a todos vocês, que o canal, que esse órgão de informação do Orley continue prosperando, aí crescendo. Nós precisamos de vozes, né, que venha ecoar e ajudar, né, as pessoas que às vezes não têm esse tipo de contato e facilidade para poder se manifestar. Muito obrigado a todos pela atenção, um grande abraço. Valeu, pessoal, até a próxima, até o nosso próximo podcast.